Então, o que devemos pensar sobre isso? Maldição não existe? Ah, existe sim, meus irmãos. Mas a maldição que existe não é notada por muitos por acharem simples demais. E é claro, essa não atrai grandes públicos. E também não resulta um dinheiro no final. Existe uma maldição terrível sobre a humanidade. E esta é certamente uma maldição hereditária. Com certeza. Porque inevitavelmente passa dos pais para os filhos. Nós vemos, por exemplo, em Romanos 5, verso 12, justamente assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Essa é a maldição hereditária. Nascemos, herdamos o pecado de nossos pais. Paulo também a chama, não é, de maldição da lei no texto de Gálatas 3. Não porque a lei é maldita, pelo contrário. Como é dito no capítulo 7 de Romanos, o mandamento, a lei, não é? A lei é santa, é justa, é boa. Mas Deus exige que venhamos obedecer perfeitamente a sua lei. Quem obedece tem bênção, quem não obedece tem maldição. E esta é a maldição da lei. Ou podemos dizer também que o pecado é a grande maldição da humanidade e a lei apenas revela este pecado, esta maldição, nos mostrando que não conseguimos obedecê-la. Este é o problema, então. Não conseguimos obedecer à lei de Deus. Nenhum de nós é capaz disso. Nenhum. Fomos concebidos em pecados. Percebam, nós não somos pecadores por imitação. Nós não somos pecadores porque em algum momento nós escorregamos, vacilamos, não. Nós fomos concebidos assim. Concebidos assim. E, portanto, nascemos em pecado. Por isso, Paulo afirma no verso 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, estão sob maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para fazê-las. Observe um detalhe aqui. Alguém poderia dizer bem assim: pastor, eu não sou uma pessoa tão má assim não, e por isso eu rejeito a doutrina reformada da depravação total. Eu não sou tão mal assim não, pastor. Por quê? Eu pago meus impostos. E olha que brasileiro sabe o que é pagar imposto, né? Nós pagamos com força. Eu pago meus impostos. Eu jamais roubei alguém. Eu jamais machuquei alguém. Eu nunca matei. Eu nunca fui preso. Só que o que Paulo está dizendo aqui é que a lei, nesse sentido, ela é tão séria que o que Deus exige de nós com relação à lei não é uma obediência mais ou menos. Eu não posso olhar para os 10 mandamentos que nós acabamos de ler e pensar bem assim: bem, eu não sou pagão, então o primeiro mandamento qual é? Não terás outros deuses diante de mim. Então, eu não tenho outros deuses, para mim só há um Deus. Escapei dessa. O segundo mandamento nos ensina a não fazer imagem de escultura. Pastor, eu também não tenho imagem, não tenho imagem de Jesus, eu não tenho imagem de nenhum santo, eu não tenho imagem de nada. Não tem nenhum Buda escondido atrás da minha porta. Eu não sou um pagão, sou um cristão, então eu escapei desse também. Escapei. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse já começa a pegar um pouquinho mais. Porque o nome de Deus é usado na nossa cultura ocidental como se fosse bom dia, boa tarde, boa noite. Não há respeito pelo nome de Deus. Aqui é um ambiente apropriado para falar em Deus. Mas lá fora, qualquer tropeção que você tem na rua, tá andando, bateu o pé numa pedra, caiu. Ai, meu Deus, é assim que as pessoas são. Elas falam o nome de Deus como se não tivesse valor nenhum. Já começou a pesar. O quarto mandamento sobre você observar o dia do Senhor, guardar um dia para adorar a Deus, de domingo, quando a igreja se reúne. A maioria vai pensar assim: ah, não, é mais uma questão da minha vontade. Não, é mandamento, filho. É mandamento. Começa a piorar. Você percebe? Nós até podemos dizer bem assim: eu realmente luto contra a desobediência desse mandamento, mas cai nos outros. E o que Paulo está dizendo aqui, combinando com Tiago, por exemplo, no capítulo 1, quem tropeça em um só ponto da lei, já quebrou toda a lei. Ou seja, aqueles que não vivem de acordo com tudo o que a lei exige, estão debaixo de maldição. E no verso 11 ele fala, e é evidente, por conta disso, né, que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. E aí, porque o justo verá pela fé. Não dá.
A lei nos mata. Se tentarmos pela lei, ela nos matará sempre. Então percebam isso. Quem tenta alcançar justiça e salvação por meio da obediência à lei está debaixo de maldição, porque é impossível alcançar salvação por meio da lei. Paulo já havia falado em Romanos 8 que a lei, que é boa, não pode operar justiça por causa da enfermidade de nossa carne. Isto é, porque somos por natureza pecadores, a lei não pode nos redimir. A única maldição real, então, é esta. Isto é maldição de verdade.